Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando de Futebol com o Rubinho Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, dá o like aí, aciona o sininho lá, né? Fica recebendo aí as nossas notificações. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Bom, pessoal, dois assuntos hoje, né? Santa Cruz joga hoje, né? Jogo do ano do Santa Cruz no momento. Copa do Brasil, Democrata contra o Democrata do governador Valadares, lá em Minas, cidade maravilhosa, governador Valadares, né? Excelente cidade do interior de Minas. O interior de Minas é muito legal, viu? Quem não conhece, vá conhecer. Jogo difícil, vale muita grana, hein? Vale muita grana aí, 900 mil, né? Na primeira rodada. E por aí vai. Mas o assunto também pertinente é essa treta aí, essa confusão entre o treinador do esporte, Anderson Moreira, e o presidente da federação, Evandro Carvalho. Nós vamos dar aqui a nossa opinião sobre isso, né? Bom, primeiro, Democrata Governador Valadares de Santa Cruz, 19h30, Copa do Brasil. O Democrata está com chance ainda no Campeonato Mineiro de classificação para a próxima fase. É um time que está na terceira colocação, entendeu? E fez 8 gols, levou 7. Lembrando que passam 2 clubes para a fase final. Então ele disputa ali com o Tombense e com o Cruzeiro, né? Estão com 11 pontos. Mas tem também lá o negócio do melhor segundo colocado, essas coisas todas aí. Bom, a campanha do governador, do Democrata, né? Nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, 3 empates, uma vitória e uma derrota. Agora em casa ele tem um retrospecto melhor, isso é ruim para o Santa Cruz. Ele tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Santa Cruz, né? Está na 7ª colocação do Campeonato Pernambucano. Para mim é uma colocação vergonhosa. 12 pontos. Oitavo fez 8 gols, levou 6. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. E fora de casa, 3 empates, uma derrota e uma vitória. Bom, Santa Cruz para esta partida deverá mandar a campo o Michael Fracaro, que foi muito bem na estreia, Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcos Carioca, João Eric, Arthur, Anderson Ceará ou Felipe G2, Lucas Silva, Pipique Maranhão. O Democrata deverá ir a campo com a seguinte escalação: Gleico, Douglas, Gabriel, Rony, Jorge Mendonça, Felipe, Luan, Mateuzinho, Gabriel Porquinho, Luiz Fernando e Brandão. Bom, aí está todo o histórico aí, né? E escalações para este importante jogo. Bom, todo mundo sabe que o Santa Cruz é uma equipe que empata muito. E isto é um handicap favorável ao Santa Cruz para este jogo. Um jogo difícil, um jogo que o Democrata jogando no seu estádio é o favorito. Como eu passei para vocês, que dos 5 jogos, os últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, e vai precisar ir para cima. Porém, eu fui pesquisar a equipe do Democrata. A característica maior do Democrata é o seu sistema defensivo. É uma equipe que não joga ofensivamente, joga reativo, jogando nos contra-ataques. Mas hoje ele precisa sair para o jogo. Aí pode dar espaços para a equipe do Santa Cruz, que tem 2 ponteiros muito velocistas, o Lucas Silva e o Maranhão. E o Pipico vai ficar bem centralizado. O Santa Cruz, jogando pelo empate, se ele jogar pelo empate, ele vai perder o jogo. O empate tem que ser um handicap no final da partida, certo? Então, o Santa Cruz tem que jogar futebol. Não é sair desesperado, não é sair querendo vencer a partida a todo custo. Isto vai caber ao Democrata. Santa Cruz tem que tocar a bola, Santa Cruz tem que jogar com muita marcação, Santa Cruz tem que jogar em velocidade com os 2 ponteiros, o meio ou o Anderson Ceará ou o Felipe G2, procurar controlar a bola, controlar o jogo e municiar os atacantes. E o sistema defensivo não pode dar espaço. Então o Santa Cruz jogando pelo empate,
ele tem plenas condições de buscar a vitória e no final do jogo até trazer o empate, que é o que também vai lhe favorecer. Na minha opinião, eu volto a dizer, o Democrata jogando em casa, o Santa Cruz ainda é uma equipe ainda que oscila muito nos jogos, ele dá muito espaço, como deu contra a equipe do Retrô, mesmo jogando com um homem a menos, mas o Santa Cruz sempre vem acontecendo isso, porque o sistema defensivo não é muito confiável, né? E vai precisar hoje que tenha muita marcação no meio de campo. Eu acredito que o Santa Cruz tem condições de fazer um empate nesse jogo. Na minha opinião, o empate é um resultado bem previsível. Se eu fosse apostar, talvez eu vá, eu vou colocar empate nesta partida. Bom, outro assunto aqui que está mexendo muito. Sim, antes de falar desse assunto, hoje tem campeonato pernambucano também. Salgueiro e Porto, às 16h30. O Salgueiro é o quinto colocado com 12 pontos. O Porto é o 10º colocado com 9 pontos. Jogo aí importante para as pretensões das duas equipes. Meu palpite, Salgueiro vence, hein, por 1-0. Bom, a treta de ontem, né? Desde o final de semana, desde domingo. O treinador do Sport, e na minha opinião também, ele não tinha nada que falar sobre isso. Isso aí cabe à direção do clube. Ele foi falar que não gostou da mudança do jogo do Ibis para quarta-feira, porque queria mais tempo para treinar. Aí é muito bom, né, seu Anderson Moreira? Todo mundo quer tempo para treinar. Só que o senhor esqueceu que o jogo do Ibis lá atrás foi adiado para favorecer o Sport no jogo da Copa do Brasil, né? Então vamos ser. Eu concordo com o presidente da federação. Eu discordo dele em vários assuntos, mas este eu concordo com ele, tá? Na minha opinião, o treinador do Sport foi irresponsável mesmo. É a minha opinião, respeito a opinião de vocês. Pô, como não? Se tem uma semana, o Sport só vai jogar na Copa do Brasil no próximo sábado contra o Náutico. E tem um jogo atrasado do Campeonato Pernambucano contra o Ibis. E por que não jogar na quarta-feira? Certo? Então ele, na minha opinião, jogou para a torcida. Jogou para fazer média. E aqui para nós, né? Não vai jogar contra nenhum bicho-papão, não. É o Ibis. Tem que respeitar, sim. O Ibis está até fazendo um bom campeonato pernambucano. Mas não dá, né? Para comparar a Ibis contra o Sport. Então, Edson Moreira, você foi mal, até porque quando existe uma mudança de datas e quando é remarcada, a federação informa ao clube. A federação não informa ao funcionário, ao treinador, nem a jogador nenhum, não. É informado ao clube e essas coisas geralmente são de comum acordo com o clube. Então, a direção do Sport sabia disso com certeza e tenho certeza que já tinha passado essa informação para o treinador Edson Moreira. Porque é assim que funciona. Tá? Então ele jogou para a torcida, para fazer média, enfim. Não entendi, certo? Agora, o presidente da federação, eu acho que também ele foi muito irresponsável em algumas coisas no que ele falou, né? Ele chamar o treinador de moleque, né? Essas coisas todas, esse bate-boca aí, isso não é bom para o futebol de Pernambuco, isso não é bom para os clubes nem para a federação, certo? Então, essa história, ele poderia muito bem dizer, olha, o treinador está equivocado, porque essas informações foram passadas já há um certo tempo à direção do esporte, através de ofício, isso tudo é feito assim. Então, se o presidente do esporte, o diretor de futebol não passar a informação para o treinador, não cabe à federação, enfim. Seria bem mais responsável do presidente da federação. Agora, uma coisa ficou clara. Quando ele diz que o Sport é o clube mais beneficiado pela federação. Isso aí pegou mal. Eu acho que nenhum clube deve ser beneficiado de forma alguma. Nenhum. Os 13 clubes da federação, né, que compõem a Federação Pernambucana de Futebol. Essa história de dizer que a verdade é que o Sport é o clube mais beneficiado, eu gostaria que ele explicasse que benefícios são esses. Pegou mal, não gostei. Tenho certeza que todo mundo não gostou, inclusive a própria torcida do Sport. Porque beneficiado? Por quê? Onde é que está sendo beneficiado? Por que beneficiado? Porque ele é o mais beneficiado. Não gostei dessa atitude, não gostei dessa
disso que ele falou, tá? E isso deveria sim, os clubes, os 12 clubes, querer saber da federação que benefícios são esses que os outros clubes não têm. É a minha opinião. Vocês aqui podem dar a opinião de vocês. Certo, pessoal? Então, vamos esperar o jogo, né? Democrata e Santa Cruz. Amanhã tem um jogo do Náutico. Amanhã a gente comenta esse jogo do Santa Cruz. No próximo vídeo a gente comenta o jogo do Santa Cruz. E também amanhã o jogo São Bernardo e Náutico. Esperadíssimo pela família alvirrubra. Jogo importante demais também, como é este do Santa Cruz. Só que o Náutico é muito mais difícil, porque vai jogar contra a segunda melhor equipe do Campeonato Paulista. O bom para o Náutico é que o craque do Campeonato Paulista, Barleta, né, já foi contratado pelo Corinthians e o Corinthians pediu ao São Bernardo para não escalar o jogador. Quando acabar o Campeonato Paulista, esse jogador se apresenta ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Pessoal, Esquilo dando leite, hein? Melhor rodízio de pizzas, massa e salada. Até sexta-feira é precinho de estudante, é R$ 29,99. Gente, você come pizza, massas, saladas, quantas vezes quiser, de 18 até 22 horas. Sai de lá assim, ó. É bom demais. Eu como pra caramba quando eu vou lá. E eu vou lá. Acho que amanhã, né, antes do jogo do Náutico, eu vou dar uma passada por lá. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E não esquece o like no canal. Muito obrigado aí. Valeu. Comentários e palpites para o jogo de hoje, hein? Democrata Santa Cruz é empate, Santa Cruz vai trazer. Santa Cruz vai trazer essa classificação na marra, na raça. Vocês vão ver. E o Salgueiro vence o Porto. Valeu, pessoal.